Boa noite, José Camargo. A paz do Senhor Jesus. Minha filha Ana Paula Thalita, boa noite. Deus nos abençoe mais uma noite desse sábado, né? Abençoado. Tenho certeza que muito Deus vai nos abençoar em nome de Jesus de Nazaré, porque Deus, Ele é fiel para aquele que o teme, né? Para aquele que o busca, Deus é fiel. Então hoje nós vamos estudar mais um pouco a palavra do nosso Deus. E mais uma noite Deus falará aos nossos corações, né? Como tem falado, porque Ele tem cuidado dos seus, né? E louvado seja o nome do Senhor. Cida Santos, Deus te abençoe em nome de Cristo. Uma boa noite em nome de Jesus. Que Deus possa poderosamente falar aos nossos corações em nome de Jesus, né? Nesse sábado abençoado, e Deus vai operar poderosamente. Hoje eu quero falar algo bem interessante sobre aquilo que nós passamos nas nossas vidas, né? As provas da fé. Tânia Matos, boa noite, Deus abençoe. Irmã Vera Granado, Deus abençoe em nome de Jesus. Né? Às vezes nós podemos questionar situações da vida, mas não devemos não. Temos que enfrentar e vivenciar essa fé pura e genuína, né? Que nós exercemos na presença de Deus para vencermos as adversidades. Carminha, boa noite, Deus abençoe. Então essa é a palavra de hoje, as nossas provas da fé, né? Deus abençoe, boa noite, em nome de Jesus. E nós vamos começarmos lá em Provérbios, lá no capítulo 22 de Provérbios. Já vai preparando a sua Bíblia aí, que nós vamos lá em Provérbios 22, vai ser o início da nossa mensagem, né? E depois nós vamos lá no livro de 1 Reis, e depois nós vamos em João, Evangelho de João, capítulo 6. Porque o Senhor é bom. Deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo. Se é o 1 Reis. É. Deus é bom. Louvado seja Deus. Nezinho Modesto, Deus abençoe. Clodoaldo Gouveia, Érica Roque, Deus abençoe em nome de Jesus. A paz, uma boa noite a todos. Amém. Ei, Giovana, logo vem a Giovana aí, a filhinha da Érica e o Du aí, né? Deus abençoe a vinda da Giovana. Carolina Borsato, Deus abençoe, boa noite. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus, né? Prepara aí já a sua Bíblia, lá em Provérbios, lá no capítulo 22 de Provérbios, vai ser o início da nossa mensagem, né? Que Deus quer falar aos nossos corações. Então nós temos que ter essa oportunidade que Deus está dando para nós entendermos os seus propósitos, né? Que os propósitos de Deus não falham, né? Eles são fiéis até o fim, né? Marli Georgette, Deus te abençoe, Marli. Dá um abração aí no Luiz, na mamãe aí, viu? A paz de Cristo a todos aí, a sua filha, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente.
ricamente e abundantemente. Daqui um minutinho já vou começar a mensagem. Provérbios 22. E vamos ver o que Deus tem para nós, porque Deus tem falado aos nossos corações, né? Isso é muito bom. Quando Deus fala, nada mais é do que a prova do amor dele para conosco, né? Para que não ficamos desamparados, né? Pastor Anderson Mendonça, lá da cidade de Pitangueiras. Forte abraço aí ao pastor Anderson, a esposa aí, os filhos abençoados em nome de Cristo. Deus abençoe poderosamente, ricamente, em nome de Jesus, né? Tá fazendo um belo trabalho lá, o pastor, chama ele de Mendonça, né? Pastor Mendonça, né? Com todo carinho, na cidade de Pitangueiras, né? Deus é bom. Glória a Deus. Provérbios 22, vamos lá, queridos. Pega a sua Bíblia aí. Vamos lá em Provérbios 22. Que o Senhor vai falar aos nossos corações aqui. E Deus é bom. Vai dizer assim, ó. Provérbios 22, lá no versículo 4, vai dizer assim, ó. O galardão da humildade, galardão é a recompensa, né? A recompensa da humildade e do temor do Senhor, ela faz 3 coisas para as nossas vidas. Isso aqui é importante. O quê? Riquezas, ó, honra e vida. Então é a prova que suprimento não vai faltar. A honra não vai nos faltar. A vida não vai nos faltar. Então, enquanto nós estivermos na humildade, temendo a Deus, o galardão, ele vem. Justamente para isso, ó. Para nos dar aquilo que necessitamos, para nos dar a honra e para nos dar a vida. Então, tememos o quê? O que poderá nos fazer o homem? Porque às vezes o homem, aquele que serve a Deus, ele teme situações. Quando é que o homem de Deus teme as situações? Quando ele não aceita os métodos de Deus. Quando ele não aceita aquilo que Deus está propondo para ele. As tarefas de Deus na vida dele. Então, quando o homem de Deus ou a mulher de Deus ela teme a situação, ela não está aceitando o que Deus está lhe propondo. Deus, ele sempre nos dá a oportunidade para escolher. Você tem escolhido o quê? Porque quando Deus apareceu para Salomão lá em Gibeon, né? 1 Reis 3:5, o que o Salomão fez? Pediu o quê? Sabedoria, né? Me dá sabedoria. Mas o que Deus disse antes para ele? Para saber do seu pedido. Pede-me o que queres que eu te dê. Então Deus abriu ali a oportunidade da escolha. Deus te deu a oportunidade para a escolha de Cristo. Você já escolheu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Eu já. Então a sua humildade, o seu temor a Deus, vai fazer Deus te recompensar com riqueza, com honra e com vida. E você vê que às vezes o cristão é ansioso, preocupado. Mas se Deus deu a nós a oportunidade de escolhermos o caminho, a verdade e a vida, como é que nós podemos não aceitarmos as provas espirituais? Pastor, por que das provas espirituais? Porque as provas espirituais são métodos divinos usados para provar os crentes. São os métodos de Deus, as provas espirituais. Porque as coisas pertencentes à vida com Deus têm que ser tratadas pelos meios espirituais, não pelos meios carnais. Os meios carnais são corrupção. Os meios espirituais são vida. Você vê os prazeres da carne e os prazeres do espírito, né? Então entenda isso aqui, ó.
O galardão da humildade e do temor ao Senhor lhe dá riqueza, lhe dá honra e lhe dá vida. Então ele nos deu a oportunidade de escolhermos. Pede-me o que queres que eu te dê. Olha que Deus maravilhoso. O que Salomão optou? Sabedoria. Foi-lhe dado. Mas Deus sempre está nos dando uma oportunidade. Pede-me o que queres que eu te dê. A oportunidade para nós escolhermos o que nós desejamos dele para conosco, mediante o que? É óbvio, a nossa fé. Amém? Amém. Só que Deus, ele precisa fazer o quê? Aplicar os métodos dele para provar os cristãos, né? Porque é necessário. Por quê? Tiago capítulo 1, lá no versículo... Tiago capítulo 1, você quer ver? Olha o Tiago aí, ó. Depois de Hebreus. Olha isso daqui para você crescer na fé e ser um cristão fervoroso. Versículo de número 2 do capítulo 1 de Tiago, ó. Meus irmãos, isso aqui está falando com um cristão. Tende por motivo de grande gozo por passares por provações. É como se ele está falando assim, meus irmãos, como é que está passando a situação de vocês agora aí? Olha, nós estamos numa pandemia, nós estamos numa quarentena. Tende por motivo de grande gozo por passares por esse momento. Mas será que os cristãos, que Deus deu a ele a oportunidade de escolher o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, tem tido como gozo o passar por provações? Às vezes está desesperado, às vezes está atribulado, angustiado, né? Para quê? Quando Moisés ficou atribulado, angustiado lá, o que Deus fez com ele? Ah, esse povo aqui está pedindo carne. Quando o povo começou a murmurar, lá no Egito a gente tinha carne, pepino, melões. Aí Moisés falou assim, meu Deus, está muito difícil para mim, não aguento isso aqui não, esse povo fica chorando para mim. O que Deus fez com Moisés? Moisés, vai lá, separa 70 anciãos para te ajudar. Aí ele foi lá e escolheu 70 anciões para ajudar ele com aquele povo lá. O que o povo quer? O povo quer carne? Deus deu lá cordonizes para aquele povo lá. Era 30 quilômetros, quase de 1 metro, de tanta cordonize que veio da banda do mar. Olha que Deus maravilhoso, né? Mas antes que aquela carne das cordonizes descesse para a garganta, Deus tirou, porque aquela carne foi buscada na murmuração, não foi buscada na fé. Porque o pão que Deus deu, maná, foi rejeitado. Não rejeitamos a palavra que Deus nos dá, porque ela é o nosso maná hoje, né? Nosso Moisés hoje é Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Cristo superior a Moisés. Então o que você tem que buscar, não busque na murmuração, busque na oportunidade da tua escolha. Deus lhe dá a oportunidade, você tem que escolher o que você quer. Entendeu? Então Deus, ele é maravilhoso. Então o que o Tiago falou? Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo por passar por provações. Olha isso aqui agora, ó. Sabendo, nós temos que saber que a prova da vossa fé, você tem fé? Pastor, graças a Deus eu tenho fé. Então Deus vai provar essa fé. Ah, pastor, por quê? Porque é necessário, sabendo que a prova da vossa fé vai vir a provas espirituais. Claro que elas vêm. Desenvolve a perseverança. Se a fé não é provada, nós não perseveramos. Por quê, pastor? Porque, queridos, provas espirituais são métodos divinos usados para provar os crentes. É método de Deus. Ou nós aceitamos ou nós rejeitamos. Mas se nós aceitarmos, pastor, os métodos de Deus, querido, vem a prova que vier, o que vai acontecer na sua vida? Vai desenvolver a perseverança, não a desistência. Você vai perseverar, você vai rompendo em fé, você vai vencendo em fé, prosseguindo para frente, para o alvo. Como disse Paulo, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o meu alvo, para o prêmio da soberana vocação, da escolha de Deus. Você está entendendo? Cícera Mendes, Deus abençoe a irmãzinha lá de Americana. Deus abençoe a sua família.
Luciene. Você está entendendo? Olha que coisa abençoada. Ah, pastor, mas eu não queria os métodos de Deus para provar minha fé. Então você tem que ser crente. Você tem que ser cristão, cristã. Não tem outros métodos melhores, diferente de Deus. Não tem, querido. Mas as provas espirituais é para nós perseverarmos. Nós temos que ter gozo. Nós éramos para estarmos felizes agora. Pastor, pelo amor de Deus, nós estamos numa quarentena, numa pandemia. Irmão, mas tende por grande gozo, por passagens por pandemias, por pestes, por terremotos, por tempestades. Por quê, pastor? Por quê? Porque para saber que a prova que essa fé que você tem vai lhe desenvolver uma perseverança. E quem persevera conquista, quem persevera chega, quem persevera alcança, quem persevera não lança a mão do arado, não olha para trás. Então persevera, porque Deus está no controle da nossa vida. O galardão da humildade e do temor é riqueza, honra e vida. É isso aí. Galardão e recompensa. Todo humilde e que teme a Deus é recompensado com riqueza, com honra e com vida. Ah, você está com medo de morrer? Mas cadê o galardão de Deus? Cadê a humildade? Cadê o temor a Deus? Não tem aí? Claro que você tem. Agora é necessário exercitar o temor, a humildade. Então, não questione os métodos de Deus. Não questiona, não. Você vai numa faculdade lá, meu irmão, você vai lá, tem métodos para você aprender lá. O que você escolheu? Ah, medicina. Então vai lá encarar a medicina, porque tem métodos para você ser um médico. Eu quero engenharia. Tem métodos para você ser um engenheiro. E você é provado naqueles métodos. Quando? Quando vem a prova, o exame. Agora nós temos o quê? Os métodos de Deus. Então nós temos que passar pelas provas espirituais. Porque as coisas do Pai se discernem espiritualmente. Por isso que nós temos que sermos espirituais e não carnais, para aceitarmos os métodos e não o rejeitarmos, sabendo que vai o que? Desenvolver a perseverança. Isso aqui é maravilhoso. Aí o que vai dizer aí? Aí em João, capítulo de número 6, vamos lá na prova agora, espiritual, né? Já que tem métodos, os métodos divinos são provas espirituais, então vamos para provas espirituais na vida desses discípulos aqui, seguidores de Jesus. Você é seguidor de Jesus? Eu sou, graças a Deus, pastor. Então você vai passar por provas espirituais, para desenvolver a sua perseverança. Perseverança onde? Na fé, no caminho, na verdade, na vida. Essa parte do João 6 fala sobre a multiplicação dos pães. Essa multiplicação dos pães é o único ato de Jesus, milagre de Jesus, que ele é contado nos 4 evangelhos, para você ver a importância desse milagre aqui. É o único milagre de Cristo contado nos 4 evangelhos. Não é à toa, porque tem grande fonte de ensinamento aqui. Não que os outros não tenham, melhor dizendo. Não, mas esse aqui, ele se destacou. A multiplicação se destacou, porque tem algo muito proveitoso aqui. É tipo assim, é aquela comida diferente, né? Arroz, feijão sustenta, mas uma feijoada, né? Uma picanha sustenta também. Arroz, feijão. Agora uma picanha, uma feijoada, né? Uma dobradinha, né? Uma lasanha, é alimento, mas é mais gostoso, né? Então isso aqui é como se fosse uma lasanha, né? Uma picanha, né? É por aí, mais ou menos, pra você entender, né? Olha isso aqui, ó, versículo 3 de João 6. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 3. Vai dizer assim, ó. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. O negócio é o seguinte, irmãos. Jesus, ele sempre chamou os seus para a comunhão com ele. Quem não aceita a comunhão de Cristo, não toma posse daquilo que Cristo tem para oferecer. Cristo não vai nos oferecer aquilo que ele tem para nos dar sem comunhão com ele.
Jesus sempre chamou os discípulos à comunhão. Como é que está a nossa comunhão com Ele? Essa comunhão de ansiedade, de preocupação, não vai se aproximar dele, não. Tem que se tirar essas preocupações. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Jesus quer comunhão conosco. Você está entendendo? Como é que está a nossa comunhão? Porque a comunhão dele para conosco, eu creio que está 100%. E a nossa para com ele? Às vezes nós temos comunhão com problema, mas não temos comunhão com Cristo. Às vezes nós deixamos o nosso espírito ficar em comunhão com o problema do que com a solução que é Cristo. Como é que pode vencer um crente desse? Como é que um crente desse pode passar pelas provas espirituais? Não. Olha o que ele vai dizer no 4. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Presta atenção agora. Jesus erguendo os olhos e vendo, irmãos. Ei, Jesus, sabe de tudo. Quando ele viu aquela multidão de 10, 15, 20 mil pessoas lá, estava seguindo a ele, ele ergue os olhos e vê uma grande multidão que se aproximava. Disse a Felipe. Por quê, pastor? A Felipe. Por que não a Pedro? Por que não a João? Pedro, sempre na frente. João, o amigo, que reclinava no seu ombro. Por que não eles? Mas por que especificamente a Felipe? Disse a Felipe. Querido, tinha algo em Felipe que tinha que crescer. Jesus tinha que ensinar a Felipe algo que ele não estava discernindo. Porque ainda que a fé do tamanho da semente de uma mostarda tem o poder de erguer o monte e lançar no mar, mas nem todos podem ter uma fé do tamanho da semente da mostarda. Ainda que pequenina, faz grandes obras, mas às vezes muitos não têm. E Felipe era um entre os 12 que tinha uma fé que precisava ser provada. Ele chama Felipe no particular. Às vezes Jesus quer um particular conosco. E quando ele quer um particular, é melhor aceitar, porque ele quer oferecer algo. Então Felipe, entre os discípulos, tinha uma deficiência de fé. Então Jesus disse assim, disse a Felipe, em particular. Esse particular aqui não é em vão. Não disse aos demais. Aqui é algo entre Jesus e Felipe. Olha que o Cristo pergunta, onde compraremos pão para toda essa gente comer? Felipe, onde nós vamos comprar pão para essa gente comer? Mas olha o versículo 6, Ele perguntava isto somente para o experimentar, pois já sabia o que fazer. Então, se ele vai experimentar Felipe, o experimentar aqui é prová-lo espiritualmente. Se o Tiago falou que nós somos provados, tende grande gozo quando passares pelas provações, então como é que Felipe não vai ser provado? Ele está necessitado de ser provado devido à sua fé. A fé do Felipe não estava ainda nos métodos de Jesus. Então Jesus chama ele. Olha que amor de Jesus para Felipe. Ai, pastor, eu tenho uma fé tão pequena. Sabe quando Jesus vai te abandonar? Nunca. Mas ele sempre vai lhe chamar para a prova, para nós amadurecermos, sairmos do leite materno, dos primeiros rudimentos, dos primeiros ensinamentos, para irmos para o alimento sólido, para nos tornarmos maduros na fé.
É um processo. Né? A prova vem, querendo ou não, as provas espirituais vêm. São os métodos de Deus. É melhor aceitar do que rejeitar, né? Aí ele perguntou isso somente para o experimentar, porque já sabia que ele ia fazer. São seguidores, estão indo lá perante ele. Como é que Jesus vai abandonar aquele que vai até ele? Vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados. Hein? Como é que Jesus vai abandonar aquela multidão? Não vai abandonar não, ele vai suprir todo aquele seguidor de Cristo. Tem a sua vida suprida, porque o galardão do humilde e daquele que teme a Deus é riqueza, honra e vida. Pronto. Jamais ele iria abandonar aqueles 10, 15, 20 mil pessoas lá, entre homens, mulheres e crianças. Está no lugar deserto. Aí, olha o versículo 7. Ó. Então atenta para isso, hein? Por mais que a fé do tamanho da semente de mostarda faz grandes milagres, muitos não a têm ainda, hein? Aí respondeu Filipe: 200 denários de pão não bastaria para que cada um deles recebesse um pedaço. Você vê como ele era? Por isso que ele tem que ser provado na fé mesmo. Então ele começa a dizer assim, ó, querido, isso aqui é quase um terço de um ano de trabalho. Então ele diz assim: Senhor, 200 denários não bastaria para cada um deles comer. Você vê como ele é enfático, que não daria para resolver aquele problema? Como o homem talvez você pense que não dá para resolver o teu problema. Ah, não dá? Então Deus está te perguntando assim: onde compraremos pão? Né? Onde está a solução do seu problema? Né? Porque a resposta dele: 200 denários de pão não bastaria. Não basta, Jesus. 200 denários. Né? 200 dias de trabalho não dá para alimentar esse povo aí. Ah, não dá? Aí versículo de número 8. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão, de São Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, pequeno, e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Às vezes o crente, em situações extremas, ele subjuga a sua fé. É tipo assim: mas uma fé do tamanho da semente da mostarda, o que é isso para uma situação extrema? A situação aqui não é extrema. Mais de 10 mil pessoas para comer. Aí o outro vem dizer, o André, irmão de Filipe, ó, mas tem aqui um rapazinho aqui que tem o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Diante de uma situação extrema, o que é 5 pães e 2 peixes? Querido, sem a fé não é nada. Mas pela fé se torna o suplimento de 10, 15, 20, 30, 50, 100 mil. Mas sem a fé não é nada. Por isso que a fé de Filipe está sendo provada. Para levar ele a um patamar de uma fé verdadeira, não uma fé fingida. Nós não podemos sermos fingidos na fé. Ou vivemos por fé, ou não vivemos por fé. Essa é a realidade. Aí o André falou: mas o que é isso aqui para tanta gente? Isso aqui, mas o que é isso para tanto? Jesus disse, ó Jesus aí, ó: mandai o povo sentar-se. Você quer algo de Deus? Pastor, eu quero. Então, querido, coloca as coisas pertencentes à tua comunhão com Deus, a tua humildade e o teu temor a Deus em ordem. Se as coisas da humildade e do temor a Deus estão em desordem, cria-se um impedimento para Deus operar. Né? Cria um impedimento. Aquilo que Deus, os métodos de Deus tem que estar em ordem. Então ele disse o que? Mandai o povo assentar-se. Mande esse povo assentar, coloque esse povo em ordem. É Jesus falando: coloca a sua vida em ordem comigo aí. Né? Às vezes nós estamos muito ansiosos, preocupados. Não, coloca em ordem. Põe essa ansiedade na fé. Põe essa preocupação na sua fé. Está muito fora da fé.
Está muito ansioso, muito preocupado. Para com isso. Pega essa ansiedade, esse problema aí, essa perturbação, ponha ela na fé. Traga os seus problemas na fé, que com fé se resolve. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Efésios 11:6. Não é assim? Olha o que ele vai dizer aí, ó. Mandai o povo assentar-se. Por quê? Porque quando nós desejamos um milagre, presta atenção nisso. Quando há um desejo de milagre, Deus é quem faz. Amém. Só que todo milagre de Deus, para ser operado na vida daquele que quer receber, tem que haver a preparação espiritual. Porque o nosso relacionamento com Deus é espiritual, não é carnal. Por isso que as coisas da carne tem que se colocar na fé. Para poder vencer a carne, se vence por fé, pelo Espírito que habita em nós. Você está entendendo isso? Por isso que nós somos um espírito que habitamos numa carne, não uma carne que habitamos no espírito. Então o espírito tem que dominar tudo. Aquilo que está perturbando a sua vida, a sua carne, traga para o espiritual. Traga para a preparação espiritual, para você ter o teu milagre. Jesus está mandando o povo se assentar. É uma preparação espiritual aqui. Então eles colocaram um montinho de 50, um montinho de 100. Eles foram colocando em ordem aquela multidão, né? Tem que se colocar em ordem a nossa comunhão com Deus. Às vezes está em desordem, aí como é que quer milagre? Ele já sabia que ele ia fazer. Jesus já sabe o que você precisa. Ele quer fazer o milagre. Mas ele está mandando, manda o povo assentar-se. Prepara, faz a preparação espiritual aí. Nós preparamos e Deus faz a obra. Nós preparamos o caminho do milagre, Deus faz o milagre. Cabe a nós o pedir, cabe a Deus o dar. É simples assim. Aí vai dizer o quê? Disse-lhe Jesus no 10: mandai o povo assentar-se. Preparação espiritual. Se prepara que Deus vai fazer o seu milagre aí. Havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então dizem que darei aqui umas 10, 15 mil pessoas, entre homens e mulheres e crianças. Então Jesus tomou o pão, deu graças e repartiu com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. E o que acontece? E todos comeram à vontade. Todos comeram à vontade. Quando o pastor, quando Cristo, melhor dizendo, ele faz essa obra dando graças ao Pai e pela fé diante do Pai. Então tende por grande gozo o passares por provações, sabendo que a prova da vossa fé, né, faz você perseverar. Olha que coisa. E tem gente que não está entendendo isso, como Filipe não entendeu. Jesus disse assim, tipo assim: Filipe, quantos tem aí? Ah, Jesus, uns 10.000. Eles podem comer? Como que dá pão para eles? Ah, nem 200 denários daria pão para eles. Aí veio o André: Senhor, tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso aqui para... Não dá não também, né, Jesus? É a visão. Jesus, o que ele vê? 5 pães, 2 peixes. Pela fé, dá para alimentar 10.000. Filipe e André, 5 pães e 2 peixes. Por não ter a fé, que Jesus está tratando dela aqui, curando, alicerçando ele na fé, não dá para alimentar 10.000. Então você vê como é uma escolha que nós temos que fazer.
essa escolha já nos foi dada. O que você quer, Salomão? Sabedoria. Então receba. Pede-me o que queres que te dê. Sabedoria, Deus. Então toma, receba. E deu além do que ele pediu. Deu riqueza, deu honra. Não deu? Deu. Né? Porque ele aplicou o quê? A humildade e o temor a Deus. Aí você vê que lá na frente, na sua velhice, 1 Reis, né, 3:4, quando ele foi ser idólatra, né? Aí ele perde. Porque as escolhas dele foram erradas. Né? As nossas escolhas são erradas, o prejuízo vem. Então o que Jesus faz? Deu graça, fez o mesmo com o pão e com os peixes, e saciaram. Aí diz o 12 assim, ó: quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam o quê? Comido. Então sempre o alimento que Deus dá é o suficiente. Tudo que vem de Jesus é o suficiente e ainda sobra. Talvez aqui esses 12 recolheram os pedaços e sobraram para que nada se perdesse, né? Talvez seria um para cada discípulo, não sei. Para mostrar, tá vendo? Que comigo, além de saciar, sobra. Por isso que Deus nos dá mais do que pedimos, mais do que pensamos. Então cuidado com as suas escolhas. A fé tem que ser provada. É método de Deus provar a fé do crente, para que ele possa aperfeiçoar na sua perseverança. Você já perdeu a esperança? Aí olha o versículo 14, ó. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta. O profeta que foi pronunciado lá em Deuteronômio 18:15, né? Que deveria vir ao mundo, né? Eles foram lá em Deuteronômio 18, deixa eu ler para você aqui, ó, 18:15, ó. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvirás. Ó, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta. É o Cristo, lá de Deuteronômio. A promessa cumprindo aí em João 6. Como é que a promessa de Deus não vai cumprir na sua vida? Só porque as situações são extremas? Tem método de Deus aí, se você aceitar. Né? Se você aceitar. Então o que eles disseram? Verdadeiramente, o profeta que havia de vir é esse aí, Jesus, né? O profeta. Por quê? Porque o Moisés foi conhecido como aquele profeta que Deus usou para dar o maná, né? O maná, o pão. Agora, como eles estão comendo aqui, ó, o pão, né? Estão associando Moisés, profeta. Esse é o profeta que havia de vir, né? Moisés sustentou o povo no deserto, esse aqui está nos sustentando também. Então eles fizeram essa ligação com Deuteronômio 18:15. Aí vai dizer o 15 assim, ó: Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para fazerem rei. Porque esse povo aqui tinha uma mente assim, ó, que quando Jesus pregou a liberdade, ele pensou que levantaria um rei para libertar Israel. Eles tinham uma visão que seriam libertados do domínio dos romanos, que seria um rei, um general, que levantaria um grande exército e venceria o exército de Roma, né? Que Israel era subjugado por Roma, é verdade? Pelos romanos. Então eles achavam que o rei seria o quê? Um homem que seria levantado, armaria um grande exército e os tiraria do domínio de Roma. Então, como deve ter sido difícil aqui às vezes para Cristo, né? Essa tentação. Olha, eles querem te colocar como rei, né? Isso aqui deve ter sido difícil para ele. Para quê? Para torná-lo rei, né? Ó, Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei. Olha que humildade de Jesus.
Muitos querem ser rei, mas primeiro tem que ser sacerdote, né? Reinado vem pelo sacerdócio. Sacerdócio é aquele que tem comunhão com Deus. Como eu quero reinar sem comunhão com Deus? Reinado Deus dá, né? Deus dá. Agora sacerdote Deus faz. Não é verdade? Deus não nos deu, Deus nos fez para reinarmos. Então muitos querem reinar, mas cadê o sacerdócio? Olha a humildade de Jesus. Sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Que eles pensavam, esse aí vai nos livrar de Roma. Não, eles tinham que entender que Jesus veio livrá-los da condenação eterna. É isso que Jesus veio fazer, nos libertar da condenação eterna. Se Jesus é poderoso para nos ressuscitar naquele grande dia, como é que ele não é poderoso para nos livrarmos das situações aí extremas? Então entenda uma coisa, irmãos. Por que ele se retirou lá para o monte para orar? Sabe por quê? Porque eu acho que é o seguinte, ó. Jesus, para tomar o reino, ele entendeu que ele tinha que passar pela cruz. Não tem reino sem a cruz. Jesus não reinaria sem a cruz. Ele tinha que passar pela cruz. Foi lá que foi consumado, na cruz. Então sem cruz não há reino. Não há reino. Se você quer reinar, então toma o conselho de Jesus. Toma a tua cruz, disse o Senhor Jesus, e siga-me. E terás um tesouro nos céus, recompensa na terra. Então, reino sem cruz não subsiste. Então toma a tua cruz. Está difícil? Tende por grande gozo, por estar passando por essa dificuldade. Aí tem uns crentes que não entendem nada sobre fé, falam, está amarrado, Satanás. Tudo é o Satanás. Parece que o Espírito Santo não age, né? Qualquer coisinha, está amarrado, Satanás. Né? Está amarrado, Satanás. E o Espírito Santo entra onde? Claro que temos que amarrar o Satanás. Mas e quando Deus está usando seus métodos para provar? O que eu faço com o Apocalipse 3,19? Eu castigo e eu corrijo aquele que eu amo, ser zeloso e arrepende. O que eu faço com aquilo lá? Ou eu aceito aquele método, ou eu rejeito ele. Mas é de Deus, então eu tenho que aceitar. Porque o galardão da humildade e do temor a Deus traz o quê? Riqueza, honra e vida. É o que Deus vai te dar. É que está proposto para mim, para você, para nós. Riqueza, honra e vida. Então não temas. Toma a tua cruz. Felipe, não dá. André, é muito pouco. Não dá. Não dá? Então ponha na minha mão aqui. Põe tua vida nas mãos de Deus. Me dá aqui. Vai para a mão de Jesus para você ver o que acontece. Jesus dando graças ao Pai por você estar nas mãos dele. Você imagina o que Deus vai fazer na sua vida. Pai, graças eu te dou porque o Carlos está nas minhas mãos. Ou seja, ele me aceitou. Imagina nós nas mãos de Cristo, o que Deus vai fazer por nós. Sabe o que ele vai fazer? Riqueza, honra e vida. Vai cuidar de nós. Amém, queridos? Esta é a palavra que Deus tinha para trazer aos nossos corações. Então não temas. As provas espirituais é o modelo de Deus que ele usa para provar os crentes. Você é crente? Graças a Deus. Então você tem a oportunidade de escolher. Pede-me o que queres que eu te faça. O que queres que eu te dê? Pede. Oportunidade para pedir, para escolher. Né? Que nem diz o J. Neto, não é ele, J. Neto? Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Amém? Se você acha que o teu sonho não vai dar certo, então vem sonhar o sonho de Deus que vai dar. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.
Esta é a palavra que Deus colocou nesse sábado, e amanhã tem mais, tá bom? E eu quero chamar a atenção de todos vocês que amanhã às 8 horas da manhã estou na mesma fé do meu líder, pastor Lacir Pereira, que estaremos entregando um trigo amanhã no culto na igreja às 8 horas. Estarei entregando um trigo, porque o trigo representa o quê? Prosperidade, bonança, né? A força, não é verdade? E você faz um pedido e leva lá na igreja. E você vai levar o trigo para sua casa. E cabe a mim, o pastor, interceder ao Pai pelo teu pedido. Amém? Então amanhã, vá buscar o seu trigo. Estaremos entregando amanhã o trigo. Faça o seu pedido, leva lá. Deixe o seu pedido lá, que eu estarei invocando a Deus pelo seu pedido. Você fica com esse trigo na sua casa lá, orando também. Amém? Então não deixa de buscá-lo não. Vai buscar amanhã, que estou na mesma fé do meu pastor Lacir Pereira. É assim que ele deu a direção, assim nós obedecemos, unidos na fé, e dá tudo certo. Em nome de Jesus. Amém? É um ato de fé, não é nada místico não, é fé, para sermos praticantes da fé. Amém? Então, olha, toma a tua cruz, segue Jesus, que vai dar tudo certo. Amém, queridos? Vamos orar ao nosso Pai, que Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, louvado, glorificado, exaltado é o teu santo nome. Tu que nos dá a oportunidade da escolha, Pai. Feliz é aquele que escolheu o caminho, a verdade e a vida, que é o teu Filho amado Jesus. Nós escolhemos, meu Pai, o teu Filho como o único Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas, Pai. O único suficiente abençoador das nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, meu Pai, nos deu esta oportunidade. E nós abraçamos a oportunidade e aceitamos a Cristo. Agora, Deus, manifesta a tua glória. Nos dai da tua graça, para que quando passarmos pelas provas espirituais, os métodos usados pelo Senhor para provar o cristão, nós possamos termos por grande gozo passarmos pelas provações, sabendo, meu Pai, que vai gerar em nós a perseverança, para nós não desistirmos, desanimarmos diante de situações extremas. Senhor, Jesus provou a fé de Filipe porque ela estava pequena, Pai. Estava insuficiente no patamar de Cristo. Então ele veio trazendo Filipe para crescer na fé, crescer na humildade, no temor, para que tivesse riqueza, honra, vida. É o método do Senhor, é nos provar a fé. Então ajuda-nos, meu Pai, sermos aprovados na nossa fé a Ti, em Cristo, no Espírito Santo. Ajuda-nos como Filipe foi ajudado. Ajuda-nos como André foi ajudado e tantos outros seguidores de Cristo. Ajuda-nos, Jesus, diante do Deus Pai. Jesus, o Senhor disse que o Senhor cooperava com os teus discípulos. Coopera conosco a cada dia, nesta vida, nessa situação extrema. Venha cooperar conosco em nome de Jesus. Venha manifestar a tua glória, a tua graça. Invocamos o teu poder em nossas vidas. Ajuda-nos, Jesus. Interceda por nós diante do Deus Pai. Em o nome de Jesus. Olhai para a situação da tua igreja. Olhai para a situação daquele que tem a súplica a Ti, aquele que clama a Ti, aquele que tem reverência a Ti. Ouça as orações da tua igreja. Responda, Jesus. Interceda por nós diante do Deus Pai. Ministra os anjos, ministrador das bênçãos, para que eles venham nos visitar no tempo oportuno, em nome do Senhor Jesus. E repreendemos toda a força de Satanás. Quebramos todo o ímpeto do diabo. Quebramos todas as astúcias ciladas de Satanás. Que nenhuma das ferramentas malignas prospere em nossas vidas. Em nome de Jesus.
pois eu repreendo toda força maligna, todo poder de Satanás caia por terra, em nome de Jesus. Diabo da assolação, diabo da perturbação, sai agora da igreja do Senhor Jesus. Eu te repreendo, eu determino, eu exijo a tua retirada. Pega todo o teu mal e sai agora, em nome de Jesus, e não volte, não tocas, em nome de Cristo. Ô Pai, eu te agradeço, te bendigo e te louvo. Unidos nesta fé, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Estaremos aptos para sermos provados espiritualmente pela nossa fé. Sabemos que são métodos divinos, então não tememos nada, tão somente seremos aprovados, Pai, para estarmos perseverantes e sermos humildes com temor a Ti, para que tenhamos o galardão da riqueza, da honra e da vida, pois é promessa. E louvado seja o Teu nome, que o Senhor cuida de nós, hoje e o todo sempre, no Teu santo nome. E amém, e graças a Deus. Obrigado, Deus. Amém, queridos? Digam graças a Deus. Faz que nem a Vera Granadel, graças, né? Até no espanhol, graças. Amém? Deus abençoe a todos. Simone, Deus abençoe aí o Eduardo, a Valdirene, né? Deus abençoe a Silvinha. Deus abençoe todos vocês que estão nessa live comigo aí. Esta é a palavra aí. Não temas as provas espirituais, porque são métodos divinos, né? Para provar o cristão. Eliana Cristina, graças a Deus, não temas, viu? Quando você olhar uma situação, olhe por fé que você consegue vencer, né? Felipe teve que crescer na fé, nós também. Ainda que ela é pequena, tamanho da semente da mostarda, e faz grande obra, mas às vezes muitos não têm essa fé, né? Luciene, amém. Marli, graças a Deus, Deus seja louvado, amém. Deus abençoe aí, fortemente, abundantemente. Silvinha, amém. Em nome de Jesus, está dizendo aí a Luciene, graças a Deus, né? Valdirene, escolhi sonhar os sonhos de Deus, ó. Deus seja louvado, diz a Silvinha. Ó o Clodoaldo aí, Gouveia, ó. Graças a Deus. José Camargo, graças a Deus. Ah, Érico, ó, Deus é fiel, tem suprido, tem abençoado. Tânia Matos, amém. Amém. E glória a Deus, louvado seja Deus. Amém, queridos? Então amanhã às 8 horas estarei entregando o trigo, como também às 7 horas da noite, lá na Igreja da Graça, Rua Ranja Pestana, número 1000. Na mesma fé, Eduardo Simone, amém, eu creio, glória a Deus. Vou fixar essa palavra no meu coração, preciso crescer mais na fé. Aí, irmã Vera, aí, ó, recebendo a palavra. É isso aí, irmã Vera. Fixa mesmo essa palavra que nós vamos crescer na fé, né? Rosana, Módulo aí, ó, graças a Deus. Tânia, eu também. É isso aí, firmar essa fé no coração. Provérbios 4:23, né? Sobre tudo que deves guardar, guarde o coração na fé, porque do coração procede todas as saídas da vida. A Tânia Massa aí, Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Então amanhã, 8 da manhã ou 7 da noite, vai lá buscar o seu trigo, em nome de Jesus, e leva o seu pedido, que nós estaremos apresentando a Deus, em nome de Cristo. Amém? Que Deus abençoe, em Cristo com amor. Eu e a minha casa oferecemos a Ti uma noite abençoada e um sono reparador pelo Espírito Santo, em nome de Cristo. E amanhã eu estarei na live. Só que amanhã eu estarei fazendo a live às 10 horas da manhã, hein? Não, às 10 horas não, perdão, às 7 horas da noite, viu? Não vai ser às 9 horas não. Amanhã, 7 horas da noite, vai ser a nossa live, tá bom? Todos os domingos agora vai ser às 7 horas, um pouquinho mais cedo, tá? Então amanhã, às 7 da noite, vai ser a minha live, que eu vou falar da palavra de Deus aos seus corações, tá bom? Então Deus abençoe, boa noite a todos, um forte abraço e até amanhã às 7 da noite na live e 8 da manhã e 7 da noite estamos lá na igreja para entregar o trigo. Deus abençoe, forte abraço e até a próxima.